Fala galera do YouTube! Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Excel e um pouquinho sobre ferramenta de gestão. Então aqui no nosso canal a gente já falou em vídeos anteriores sobre análise de SWOT e sobre o gráfico de Pareto. E o tema da aula de hoje é curva ABC. Então basicamente, se você já está numa empresa ou se você vai entrar em alguma empresa, em breve você vai ver que essa empresa provavelmente ela vende vários produtos. Se é uma empresa que tem um portfólio de produtos. E eu peguei um caso aqui de uma empresa que vende bebidas. Então você vai ver que essa empresa aqui, ó, que eu peguei para exemplificar, ela vende Pepsi, Sprite, água, Gatorade, assim vai, várias bebidas. E o que a gente vai fazer é aplicar a curva ABC para esse caso. Tá? Então isso aqui é o gabarito, é o que a gente vai fazer no final da aula, e eu vou partir, como sempre, de uma planilha do zero, que é essa aba aqui do ladinho. A gente vai então construir toda a análise numérica da curva ABC e, por fim, fazer o gráfico, que é esse gráfico aqui em cima da minha cabeça. Bom, se ficar até o final do vídeo, você vai aprender a fazer isso tudo. Eu queria te lembrar que toda terça, toda quinta, toda sexta e todo domingo tem conteúdo novo aqui no canal. Então são vídeos de todos os níveis, básico, intermediário, avançado, de Excel, de VBA e de Power BI. E se você quiser ser avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você só precisa se inscrever. Então tem um botão escrito inscrever-se e do lado desse botão tem um sino. Se você apertar nesse sino, você está falando assim para o YouTube: YouTube, toda vez que o João colocar um vídeo novo lá no canal da hashtag, eu quero ser avisado por e-mail, porque eu gosto de assistir o conteúdo desse canal. Então faz isso agora, lembra também de deixar o seu like, e se você faz parte da comunidade dos 12%, comenta aqui a nossa hashtag #SomosTodos12%. E se você não sabe do que se trata, se você não sabe o que é isso, no final do vídeo eu vou te explicar. Mas agora vamos para o que interessa, vamos para o conteúdo. Então eu vou chegar aqui nessa aba do zero e vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui são os produtos e os faturamentos. Como que funciona a curva ABC? Ela lembra muito o conceito de Pareto, que eu falei há algumas aulas atrás. E se você não assistiu essa aula de Pareto e quiser assistir, no final desse vídeo, eu vou deixar aqui uma sugestão de aula no YouTube para você poder assistir, bem como na outra aula de análise SWOT. Então, no final desse aqui de curva ABC, vou deixar como sugestão Pareto e SWOT. Mas ABC, do que se trata? A ideia é basicamente você conseguir dividir o seu portfólio de produtos de acordo com a importância de cada um desses produtos. Então você vai ter produtos nível A, que são os produtos que, somando o faturamento, a venda deles, ocupam uma posição de venda alta na empresa. Produtos de nível B, que são os produtos intermediários, não são de se jogar fora, mas também não estão no topo da lista, e produtos de nível C. Bom, basicamente, para fazer essa divisão em 3 faixas, você vai ter que adotar algumas métricas. E eu peguei aqui, ó, 65%, 90% e 100%. O que significam esses números? A gente vai basicamente fazer uma análise de faturamento, entender percentualmente qual é o impacto de cada um dos produtos no faturamento global, depois fazer uma soma desse percentual de cada um dos produtos, que vai ser aqui na coluna D, o percentual acumulado, e depois aplicar o conceito. E a ideia vai ser a seguinte: os produtos que somados representarem 65% do faturamento da empresa vão ser os produtos classificados como produtos nível A. Beleza? Os produtos que ocupam entre 65% e 90%, ou seja, se a gente fizer 90% menos 65%, a gente vai encontrar 25%. Então, os que representam ali os 25% do meio são os produtos nível B de bola. E os produtos nível C são os que somados representam menos do que 10% do faturamento global acumulado. Na prática, isso vai ficar muito mais fácil para você perceber. Não necessariamente essa tem que ser sempre a escala, 65%, 90% e 100%. Você pode fazer uma adaptação, poderia ser, por exemplo, 70%, 90% e 100%. E aí, se fosse 70%, 90%, 100%, a ideia seria basicamente a soma dos produtos que somam 70% são os nível A, os que são 90% menos 70%, ou seja, 20% seriam os nível B, e os que são os 10% final, nível C. Então, essa métrica usada aqui pode variar. Ah, João, então por que você usou 65%, 90%, 100%? Basicamente porque antes de começar a aula, eu procurei sobre curva ABC no Google e os primeiros sites falavam que o mais usado atualmente pelas empresas é essa
essa métrica aqui de 65, 90 e 100, beleza? Mas isso aqui é uma questão de número que a gente vai aprender aqui na aula de hoje, vai fazer com que se você chegar aqui e mudar para 60, 70 e 100, automaticamente a curva mude e a classificação mude também. Bom, então vamos lá. Do zero. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar na célula B11 o valor total de faturamento. Então eu vou somar o faturamento de Pepsi, Sprite, água, Gatorade, limonada, suco de laranja, Guaraná, Fanta e Coca-Cola. Eu poderia fazer isso de várias formas. Eu poderia fazer a fórmula soma, eu poderia somar um por um com o sinal matemático de mais, mas o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte: quando eu quero fazer uma soma de vários valores que estão numa coluna em cima da célula da soma, eu posso simplesmente chegar aqui na B11, que no caso é a célula onde eu quero fazer essa soma, e apertar Alt igual faz a soma de todos os valores que estão acima numa lista, como é o caso ali, ó, da B2 até a B10. Agora é só dar Enter que está pronto. Então, Alt igual faz a soma para você. Bom, próximo passo é na célula C2 colocar qual é o percentual de impacto no faturamento de Pepsi. Então, ó, Pepsi vendeu 2.141.500. Como que eu descubro qual é o impacto percentual desse número no número global? Basicamente é fazer sinal de igual, o valor de faturamento de Pepsi, que está na célula B2, divididos pelo valor de faturamento somado, que é esse 8.479.500. Então, eu vou encontrar aqui, ó, 25,3%. E aí eu poderia fazer um para um. Qual é o impacto de Sprite? Igual esse cara aqui, que está na célula B3, divididos pelo que está na B11. Vai aparecer ali 20,5%. Só que para não fazer um por um, eu posso fazer o seguinte, ó, igual o água divididos pelo total, que é B11, e puxar para baixo. Só que um cuidado que eu tenho que ter quando eu for puxar essa fórmula para baixo é que o B4 tem que ficar caindo para baixo. Porém, o B11, que representa o total do faturamento, ele sempre vai ser B11. Então, o que eu vou fazer agora é trancar a célula B11. Falar, olha, Excel, quando eu puxar isso aqui para baixo, B11 continua parado onde está. Então, eu basicamente vou clicar aqui entre o B e o 11, pode ser entre o 1 e o outro do 11, e apertar F4. F4 é o atalho de trancamento. Dessa forma, agora, eu posso simplesmente botar o mouse nessa quininha inferior e à direita e, ó, puxar até o final, que eu vou ter aqui o impacto percentual de cada um dos produtos de forma assertiva, tudo bem? Se eu somar, se eu passar o mouse aqui, então, ó, de C2 até C10 e soltar, eu tenho aqui a soma, a contagem, a média, assim vai. E a soma vai dar 100%, porque eu estou vendo o impacto percentual de cada um dos produtos. O que eu vou fazer na coluna D de dado agora é fazer a conta acumulada. Então, basicamente, é o seguinte. Bom, repare que os faturamentos já estão colocados em ordem decrescente. Então, se for o caso de você pegar uma planilha com vários produtos e com vários faturamentos e não tiver em ordem decrescente, do maior para o menor, é importante que você faça essa alteração antes de começar as suas análises. E como que você pode fazer isso? É muito simples, ó. A forma mais fácil que eu vejo de fazer isso é selecionando o título de A1 até E1, vem aqui em Dados, Guia Dados e clica na ferramenta de Filtro. Colocou o filtro, aí você escolhe a coluna que você quer colocar em ordem, crescente ou decrescente, que no nosso caso aqui é a coluna B, e escolhe do maior para o menor ou do menor para o maior. Eu não preciso fazer isso porque no nosso caso já está do maior para o menor, mas se não estivesse, seria a primeira coisa que eu iria fazer. Bom, no percentual acumulado, então, voltando, eu vou fazer o seguinte, ó, qual é o percentual acumulado de Pepsi? Como eu não tenho nada maior do que Pepsi, como eu não tive nenhum faturamento maior do que Pepsi, vai ser igual o faturamento percentual de Pepsi, que é 25,3%. E quanto que é o de Sprite? O de Sprite vai ser igual o que foi de Sprite mais o acumulado, que é o Pepsi. E aí repara que eu poderia selecionar o percentual de Pepsi clicando na C2 ou clicando na D2. E por que que eu vou clicar na D2? Porque é o seguinte, ó, repara que agora, quando eu fizer o de água, eu vou fazer igual o faturamento de água, que é 19,6%, e eu teria que fazer mais o de Sprite e mais o de Pepsi. Só que esse valor, 25,3% mais 20,5%, já está representado na célula D3. Então, ao invés de ter que fazer C4 mais C3 mais C2, eu poderia fazer só C4, que é o valor percentual de água,
mais a célula de cima, que é a célula D3, que já representa, já tem ali dentro dela a soma de C2 com C3. Então, essa lógica de somar o cara que está do lado com o cara que está em cima vai me dar até o final o percentual acumulado, que é basicamente pegar o percentual daquele produto e somar com os que venderam mais do que ele. Bom, eu vou encontrar então aqui, ó, se eu puxar até o final, o valor percentual de cada uma das linhas. Quando eu chegar em Coca-Cola, que é o último produto em termos de venda, nesse exemplo fictício, eu vou ter aqui 100%. Por que 100%? Porque eu estou somando o percentual de cada um dos produtos. E somando o percentual de cada um dos produtos, eu vou ter no final o percentual total, que é 100%. Beleza, repara agora o seguinte, ó, Pepsi vendeu 25,3%. Agora, Pepsi e Sprite juntos, no acumulado, venderam 45,8%. E qual é a lógica, como que a gente classifica em A, B ou C? Pensa o seguinte, os produtos que de forma acumulada foram até 65%, eles são classificados como A. Então, repara, nessa lista aqui de produtos, quem seriam os produtos A? 25,3% e 45,8%. Ah, João, mas e água? A água não seria A? Não. Por que não? Porque se a gente somar o percentual acumulado de água, Sprite e Pepsi, a gente vai encontrar 65,4%. E 65,4% já é acima do que eu estabeleci como parâmetro para classificar os produtos nível A, que foi 65%. Se eu tivesse colocado aqui no conceito A 70% ao invés de 65%, quem seriam os meus produtos A? Seriam Pepsi, Sprite e Guaraná. Por quê? Porque a soma acumulada do percentual deles é inferior ao que eu parametrizei como sendo o conceito A. Se eu tivesse colocado 85%, entraria Pepsi, Sprite, água e o Gatorade, porque o Gatorade, a soma percentual do acumulado é 80,6%. Mas vamos voltar para o que eu tinha feito lá atrás, que era 65%. Nesse sentido, quem vai entrar aqui? Pepsi e Sprite. Beleza. Agora, quem vai entrar como conceito B de bola? Vai entrar quem está entre 65% e 90%. Então, aqui nesse caso, vai entrar água, Gatorade e limonada. E os quatro finais, suco de laranja, Guaraná, Fanta e Coca-Cola, que estão ali entre 90% e 100%, vão entrar aqui no final como produtos de conceito C. Eu poderia, então, dito isso, simplesmente colocar A e A, aí depois B, B e B, e por fim C, C, C e C, e fazer o meu gráfico e conseguiria chegar nesse resultado final. Só que qual é o problema de eu fazer assim? O problema é que se em algum momento eu quiser mudar o parâmetro de quem é A, B e de quem é C, ou seja, chegar aqui e botar 80%, repara que esses conceitos continuam estáticos. Então, o que eu vou fazer é justamente associar esses caras que estão aqui nessa listinha, beleza? De forma com que quando eu mudar essa minha tabela de A, B e C, eles mudem também. E para fazer isso, eu vou ter que usar uma fórmula. E nesse caso aqui vai ser a fórmula C, a fórmula condicional, que faz uma leitura do valor do percentual acumulado, vai lá na nossa tabela e vê se ele é A, B ou C. Bom, então vamos começar pelo começo, vamos começar fazendo para o primeiro produto, que é o produto Pepsi. Então, para te ensinar isso aqui, eu vou ter que entrar um pouquinho no conceito de fórmula C. Se você não sabe como se faz uma fórmula C, ou se você ainda não viu a nossa aula explicando a fórmula C do absoluto zero, eu vou fazer o seguinte, aqui em cima agora, ó, vai aparecer um íconezinho para você poder clicar e assistir depois de ver essa aula até o final, uma outra aula onde eu explico a fórmula C. Eu vou deixar esse mesmo ícone no final do vídeo também, para você, se quiser, poder assistir a aula de fórmula C e pegar todos os detalhes dessa explicação. Mas eu vou explicar bem didaticamente e de forma bem calma. Então, ó, vou botar o sinal de igual e escrever igual SE, C. Aí eu abro parênteses e a primeira coisa que eu faço é um teste lógico. Lembrando que qual é o meu objetivo? Meu objetivo é o seguinte, eu quero avaliar se o valor que está aqui na célula D2 é menor do que 65%. Se for menor do que 65%, ele é um produto conceito A. Se ele for entre 65% e 90%, ele é um produto conceito
B. E se ele for entre 90% e 100%, ele é um produto, conceito C de casa. Então, o primeiro teste da sequência vai ser se D2, célula D2, é menor do que o que está na célula B14. Lembrando que eu estou selecionando a célula B14 porque dessa forma, se em algum momento eu alterar o valor da célula B14 de 65% para 80%, automaticamente isso já vai ser calculado. Então, se D2 for menor, deixa eu mudar o sinal aqui, menor do que B14, o que vai acontecer? Ponto e vírgula, eu vou ter um produto conceito A. Então, o valor, se verdadeiro, vai ser isso aqui, ó, a célula A14, onde eu tenho escrito A. Beleza. Ponto e vírgula. Agora eu estou no valor, se falso. Como eu tenho 3 condições, pode ser A, B ou C, eu vou ter que fazer 2 fórmulas C. A primeira fórmula C eu fiz aqui, agora eu vou criar a segunda fórmula C. É um C dentro do C, ou comumente chamado de C composto. Quando eu coloco uma fórmula dentro da outra fórmula, essa segunda fórmula C entra sempre no valor se falso da primeira C. Então, repara, a primeira coisa que eu fiz, que foi essa comparação, é o que a gente chama de teste lógico. A segunda coisa que eu fiz foi o que acontece se esse teste lógico for verdadeiro. Então, se D2 for menor do que B14, vai aparecer ali A, que é o que está na célula A14. Agora, no valor se falso, eu vou começar um outro C. Só que eu não preciso colocar o sinal de igual e escrever C. É só eu colocar o C. O sinal de igual eu só coloco pela primeira vez que eu começo a escrever a fórmula, no primeiro C. Depois não precisa mais. Então, ó, C, SE, e abro mais um parênteses. Agora eu tenho que fazer um novo teste lógico. E esse novo teste lógico vai ser se D2, então eu continuo comparando o percentual acumulado for menor do que 90%. João, mas você falou que se fosse menor do que 65% era A. E só ia ser B se ficasse entre 65% e 90%. Se você falou isso, por que você está colocando aqui agora se D2 tem que ser menor do que B15? O certo não seria você colocar se D2 estiver entre 65% e 90%? Pera lá, vamos lá, preste atenção. Seguinte, a fórmula C funciona da seguinte forma. Primeiro é um teste lógico. E esse teste lógico está feito aqui. Se D2 menor do que B14. Traduzindo, se o percentual acumulado for menor do que 65%. Se isso for verdadeiro, eu venho para A14. A14 é o A. Agora, se isso aqui for falso, ele simplesmente pula. Ele faz um pulo e chega nesse outro C. Então, se ele chegou nesse C, preste atenção para você entender. Se ele chegou aqui nesse C, é porque essa condição é falsa. Se essa condição é falsa, é porque o percentual acumulado não é menor do que 65%. Se o percentual acumulado não é menor do que 65%, ele é maior ou igual a 65%. Então, o que eu faço agora aqui é o seguinte, ó, uma vez que o percentual acumulado é maior do que 65%, agora eu estou testando se ele é menor do que 90%. Então, se ele é maior do que 65% e menor do que 90%, ele está naquele range, entre um e outro. Portanto, ponto e vírgula, ele é um produto B de bola, pela explicação que eu dei no começo dessa videoaula. E se ele não for nem A, nem B, ele só pode ser C de casa. Então, ponto e vírgula, e eu clico aqui na letra C. Beleza? Ah, João, mas por que você não fez um outro C? Porque é o seguinte, se ele não é nem A, nem B, ele só pode ser C. E repare que no percentual acumulado, eu vou ter números que variam entre 0% e 100%. Eu não vou ter nenhum número que seja maior do que 100%. E como eu tenho os limites bem definidos, entre 0 e 65% A, entre 65 e 90 B. Se ele está entre 90 e 100, ele só pode ser C. E se ele não é nem A, nem B, ele é C. Por isso que eu coloco aqui no valor se falso a célula A16. Agora é o seguinte, ó, quantos parênteses eu abri? 1, 2. Então, eu tenho que fechar 2 parênteses. E, além disso, uma outra coisa que eu tenho que me atentar. Quando eu pegar essa fórmula e puxar ela para baixo,
Todo mundo que está sendo usado, ou seja, todas as células que eu estou selecionando, também vão cair uma casinha para baixo. Então, ó, só para ficar bem claro, quando eu pegar essa fórmula, eu vou botar até uma setinha para você entender bem. Quando eu pegar essa fórmula e puxar ela para baixo, todo mundo que está sendo selecionado e usado aqui vai cair uma casinha para baixo. Então, o que isso significa? Que esse cara que está aqui, que é o D2, vai ficar caindo uma para baixo, só que eu quero que isso aconteça. Por quê? Porque quando eu tiver, por exemplo, aqui, ó, onde o mouse está, fazendo a conta do conceito para a Coca-Cola, eu quero que ele analise o D10 e não o D2. Então, eu quero que esse movimento aqui, ó, que eu estou fazendo com o mouse, aconteça. Agora, o movimento de mudança das células B14, B15, A14, A15 e A16, eu não quero que aconteça, porque essa tabelinha aqui é uma tabelinha estática, que basicamente me mostra qual é o conceito e qual é o percentual acumulado. Então, o que eu vou ter que fazer é trancar. Assim como eu fiz um trancamento quando a gente estava calculando o percentual, eu vou ter que fazer um trancamento agora. E o atalho para trancamento é o F4. Então, eu vou clicar aqui, ó, em B14 e F4, eu vou clicar aqui, ó, em A14, F4, eu vou clicar aqui em B15, F4, eu vou clicar aqui em A15, F4, eu vou clicar aqui em A16, F4, beleza? Na aula de Fórmula C, que eu vou deixar daqui a pouquinho para você que ficar até o final, eu também falo mais sobre trancamento. Mas a ideia basicamente é o seguinte, o que tem que mexer eu não faço nada, o que tem que ficar estático, porque é o mesmo para todas as células da coluna, eu tenho que trancar. E eu aperto o F4 do meu teclado para colocar esse S cifrão antes da coluna e da linha. Ou seja, da coluna e da linha, da letra e do número. Bom, agora eu dou um Enter e eu vou simplesmente arrastar essa fórmula para baixo. Para arrastar a fórmula para baixo, eu posso botar o mouse ali, ó, onde ele está, na quina inferior e à direita, e dar um duplo clique com o botão esquerdo, ó, 1, 2. 1, 2, ele vai arrastar até o final. Então, repara que ele está colocando aqui, ó, quem são os produtos A, quem são os produtos B, e quem são os produtos C. E se não ficou 100% claro para você ainda qual é a lógica desse conceito, eu vou tentar explicar de novo. Vamos lá. A ideia é a seguinte, os produtos que percentualmente representam um impacto maior nas vendas da sua empresa são os produtos A. Por que não tem muitos produtos A? Porque são poucos produtos que têm um grande impacto financeiro. Beleza? Então, assim, se você tem vários produtos numa empresa, você tem que descobrir quais são os que têm um impacto mais forte, porque esses produtos são os produtos que colocam dinheiro no bolso dos sócios, das pessoas que, enfim, têm alguma participação na empresa. Agora, tem os produtos intermediários, que são produtos que geram alguma receita, mas não são os mais impactantes. E esses são os produtos nível B. Basicamente, os produtos que estão naquele range ali, ó, da meiuca. Então, no nosso caso, avaliando os parâmetros 65%, 90% e 100%, seria basicamente quem está ali no 25% do meio das vendas. Tudo bem? Que é 90% menos 65%. E a gente tem os produtos C, que são os produtos que vendem pouco. Podem ser produtos que estão começando a vender agora, podem ser produtos que já estão há anos no mercado, mas nunca bombaram, nunca venderam tanto. Aí você tem que analisar um contexto mais a fundo, no detalhe. Mas, por enquanto, a gente tem aqui, ó, 4 produtos C, que são suco de laranja, guaraná, Fanta e Coca-Cola. Se você mudar esses parâmetros, os conceitos mudam também. Então, como eu falei, se eu mudar, quem é conceito A é quando o percentual acumulado somado dá até 80%. Então, se eu mudar aqui para 80%, repare que eu vou ter mais um A. Água deixou de ser B e virou A. Se eu mudasse para 85%, repara que Gatorade também viraria A. Mas vamos deixar 65%, que, como eu falei pelas pesquisas que eu fiz hoje, são os que são mais usados aí pelas empresas como A, B e C. Então, dessa forma, você já consegue falar para o seu chefe o seguinte, olha, eu fiz uma análise ABC, usando o conceito de curva ABC, os parâmetros que eu usei foram esses aqui, ó, A, 65%, B, 90% e C, 100%. E o que eu posso te dizer é o seguinte, atualmente na empresa a gente tem 2 produtos nível A, que são Pepsi e Guaraná, a gente tem 3 produtos nível B, que são água, Gatorade e limonada, e a gente tem 4 produtos nível C, que são suco de laranja, Guaraná, Fanta e Coca-Cola. Agora, se você quiser deixar isso mais bonito ainda, mais sofisticado e fazer um gráfico, que nem esse aqui, ó, aqui de cima, para representar isso e mandar no e-mail, colocar no
uma apresentação, vou te ensinar a fazer agora. Bom, então bora aprender a fazer esse gráfico que está aqui em cima da minha cabeça do zero. Então a gente tem aqui ó, a planilha que a gente está fazendo e aquele gráfico que a gente viu, ele leva em consideração duas colunas, duas informações. A primeira, o percentual único de cada produto em relação ao valor total e depois o percentual acumulado. Então, basicamente, o que a gente fez foi colocar os produtos do maior para o menor e eu ensinei vocês a fazerem isso usando o filtro. Então, se já não tiver a tua empresa colocado do maior para o menor, você vem aqui, coloca o filtro e escolhe do maior para o menor. E agora, depois de ter feito o percentual e o percentual acumulado, a gente consegue criar aquele gráfico. Então, ó, o que você vai fazer? Selecionar essas informações. Então, aqui no meu caso, da C1 até a D10, beleza? Então, seleciona o percentual e o percentual acumulado. Inclusive, você pode pegar os títulos, porque ele entende que essas colunas... Porque ele entende que essas células aqui de cima representam os títulos. Aí você vai clicar aqui ó, na guia Inserir, onde tem todos os gráficos, e vai escolher o gráfico de coluna. Então, ó, o primeiro gráfico de coluna, que é esse coluna agrupada, você pode colocar ele aqui. Aí eu vou só dar uma mexidinha nele para ele ficar em cima da minha cabeça e não atrapalhar a minha explicação. Então, aqui, ó, botei o gráfico ali em cima da minha cabeça, só que tem um detalhe. Esse gráfico que eu acabei de colocar aqui de coluna, ele tem um eixo Y que varia entre 0% e 150%. O que eu vou fazer logo de cara é mudar para ficar de 0% até 100%. Então, como que eu faço para mexer nesse eixo aqui, ó? Esse eixo que está aqui? Eu clico com o botão direito em cima dele e venho aqui em formatar eixo. Vou clicar, 3, 2, 1, cliquei. Repara que agora apareceu aqui do meu lado essa caixinha. E eu tenho aqui ó, o mínimo e o máximo. Repara que se você olhar aqui do lado, está escrito automático e automático. Então o que eu vou fazer é apagar esse 1,5 e colocar 1. E dar Enter. Dá Enter. Agora eu fixei o máximo em 1. Então repara que ele está variando aqui ó, de 0 até 100%. Outra coisa que eu poderia mudar é esse pulo. Repara que atualmente ele está pulando de 50% em 50%. Para ficar um pouco mais visual, eu poderia mudar para 20 em 20%. Então, eu vou botar aqui ó, em principal 0,2. E agora, quando eu der Enter, vai aparecer aqui os pulos de 20 em 20%. É só uma questão visual. E outra coisa que eu poderia fazer é o seguinte. A coluna azul representa o percentual único. E a coluna laranja representa o percentual acumulado. Para ficar mais visual, para ficar mais legal de ver, eu vou clicar aqui ó, em cima de uma das colunas laranjas. E repara que quando eu clico em cima de uma das colunas laranjas, todas são selecionadas. Agora eu vou clicar aqui em Inserir, beleza? Na guia Inserir. E antes eu tinha usado o gráfico de coluna. Agora eu vou clicar aqui em gráfico de linha e clicar na primeira opção de gráfico de linha. Repara que ele vai fazer com que a coluna laranja vire uma linha laranja. Então, repetindo para quem não pegou, ó, o gráfico está aqui em cima. Eu pego o mouse, clico em cima de uma das colunas laranjas, todas estão selecionadas. Agora eu venho aqui em Inserir e na opção de gráfico de linha, eu escolho aqui gráfico de linha. Então, repara que eu estou fazendo exatamente o mesmo gráfico que eu tenho na aba do gabarito. Ó, de 0 a 100%, pulando de 20 em 20%. A gente aprendeu a fazer isso. O que está faltando naquele meu gráfico lá? As letras A, B, C, 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 C e C. Beleza? Bom, vamos fazer isso. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, por uma questão estética, eu gosto sempre de tirar essas linhazinhas aqui do fundo do gráfico, que são as linhas de grade. Então, como que eu tiro? Clico em cima de uma delas. Repare que eu consigo ver que elas estão selecionadas, porque eu vejo essa bolotinha aqui e essa bolotinha aqui no final e aperto Delete. Outra coisa que não me interessa aqui nesse gráfico é o título. Então, clico no título e aperto Delete. Quase tudo que você quiser tirar de um gráfico, você clica nessa coisa e aperta Delete. Vai saindo, beleza? E eu vou colocar agora os A's para quem for A, os B's para quem for B e os C's para quem for C. Beleza? Então, como que a gente faz isso? Clico aqui em cima de um dos azuis, aperto com o botão direito, e aí quando eu apertar com o botão direito, vai ter assim, ó, adicionar
rótulo de dados. Eu vou clicar nessa setinha, adicionar rótulo de dados. Num primeiro momento vai aparecer 25,3%, 20,5%, 19,6%, que é o número do percentual de cada um deles. Só que eu não quero que apareça esse número daqui. Eu não quero que ele pegue as informações daqui. Eu quero que ele pegue as informações do conceito. Então, para mudar esse número, eu aperto com o botão direito em cima do número e venho em formatar rótulo de dados. E vai aparecer, mais uma vez, essa caixinha que está aqui, ó, do meu lado. Essa caixinha, ela me permite alterar a forma como o rótulo de dados é apresentado. Lembrando que o rótulo de dados é aquele númerozinho que aparece em cima das colunas azuis. E aí o que eu vou fazer é clicar aqui nessa opção, ó, de valor a partir das células. E aí ele me deixa selecionar um intervalo. E aí eu vou selecionar esse intervalo que está aqui, ó, da E2 até a E10, que é o intervalo dos conceitos. Eu quero que esses conceitos substituam os percentuais. Então, ó, valor a partir das células, que está ali, e agora eu seleciono da E2 até a E10. Bom, deixa eu selecionar aqui, dou um OK, e agora está lá. Se eu quiser tirar o percentual para não aparecer A,25,3%, A,20,5%, B,19,6%, assim vai, eu posso clicar aqui em valor, tá vendo? Eu já estou com o mouse agora ali, ó, valor, eu clico ali, ó, e tiro. Então agora eu deixo assim, ó, A quem é A, B quem é B, C quem é C, e assim vai. Bom, o que está faltando para a gente acabar e fechar com chave de ouro esse nosso gráfico? Basicamente, colocar aqui embaixo, ao invés de 1, 2, 3, 4, 5, o nome dos produtos. Então, ó, esse cara aqui representa Pepsi. Foi o que mais vendeu percentualmente. O segundo representa Sprite. E o último, Coca-Cola. Então, como que eu faço para trocar, ao invés de ter 1, 2, 3, 4, 5, o nome dos produtos? Aperto com o botão direito do mouse, em cima da área do gráfico. Venho aqui em Selecionar dados. Selecionar dados. Eu vou clicar aqui nesse Selecionar dados e aí vai aparecer essa caixinha. Essa caixinha é super importante, porque do lado esquerdo eu tenho o percentual e o percentual acumulado, que eu selecionei na primeira vez que eu pensei em fazer o gráfico, selecionei lá de C1 até D10, e depois eu fui lá e criei o gráfico. E do lado direito, eu tenho assim, ó, rótulos do eixo horizontal. Nesse rótulos do eixo horizontal, eu seleciono o que vai compor o meu eixo horizontal, o meu eixo X, que basicamente são esses números, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Então, eu clico aqui, ó, em editar no rótulo do eixo horizontal e seleciono de Pepsi até Coca-Cola. Pepsi até Coca-Cola, automaticamente ele já muda o nome ali, dou um OK, e agora sim, eu tenho aqui no eixo horizontal o nome dos produtos. Dou um OK, e agora eu tenho certinho, ó, AA, B, 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 C, 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 C. E se eu resolver mudar os parâmetros da curva ABC, então ao invés de ser 65%, 90%, 100%, se eu botar agora 80%, 95%, e 100%. Repara que ele muda. Agora eu tenho 3A, eu tenho 3B e eu tenho 3C. Beleza? Bom, gente, então esse foi o conceito da curva ABC. E mais uma vez, nessa aula, eu trouxe um pouquinho de ferramentas de gestão usada nas empresas com Excel, porque eu tenho certeza que você em algum momento pode ter que fazer alguma coisa desse tipo na sua empresa. Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Queria te lembrar que é muito importante pra gente ter o seu like. Então, se você chegou até essa etapa do vídeo, pô, só você pegar o mouse rapidinho e clicar ali no joinha que você gostou, porque quanto mais like, mais pessoas vão ver esse vídeo e mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho. E eu queria também te chamar para fazer parte da nossa comunidade dos 12%. Basicamente, são as pessoas que vão até o final dos vídeos. A maioria das pessoas, ou seja, quase 90% das pessoas, simplesmente saem no meio do vídeo, ou então assistem 5 minutinhos e aí desistem de aprender. Se você chegou até o final, você no mínimo é uma pessoa interessada em aprender mais. E se você é uma dessas pessoas que vai até o final do vídeo, pausa agora rapidinho e comenta para mim que você chegou até esse momento. Então, é só você colocar nos comentários aqui, pô, João, cheguei até a parte final do vídeo, João, gostei da explicação e fui até o final dela, ou algo nesse sentido. E a gente também tem uma hashtag, que é a hashtag Somos Todos 12%. Então, se você chegou até esse momento, coloque aqui para mim, Somos Todos 12%. E antes de ir embora, eu tinha prometido para vocês 2 vídeos, né? Um vídeo sobre SWOT e um vídeo sobre Pareto.
E também um terceiro vídeo sobre Fórmula C. Vou fazer o seguinte, os vídeos de SWOT e de Pareto vão aparecer aqui em algum lugar perto da minha cara. E se você quiser aprender sobre Fórmula C, eu vou deixar aqui um mini curso com mais do que isso, com 16 aulas básicas de Excel e dentre essas aulas tem lá a Fórmula C. Então procura aqui perto da minha cara, SWOT, Pareto e se inscreve de graça nesse mini curso para aprender tudo sobre Fórmula C, trancamento e mais coisas básicas do Excel. Um grande abraço e até o próximo vídeo.